fonte, porque ele sabe que é do coração que saem as decisões e as escolhas da vida. Jesus está dizendo aqui aos discípulos: tenham cuidado com o coração de vocês. E aí ele mostra como que esse modo de vida que vai tentar os nossos corações no final dos tempos. E esse modo de vida é caracterizado por duas coisas. Primeira delas, todo tipo de excesso. Aqui ele cita dois: as orgias, que em algumas traduções fala da licenciosidade, de um modo de vida desregrado, de um modo de vida onde o que vale é o prazer, mesmo que esse prazer faça mal a outras pessoas, mesmo que esse prazer rasgue coração, fira corações, destrua famílias. Irmãos, é uma tentação que vai vir. Ele fala também da outra tentação, a tentação da embriaguez, daqueles que bebem para fugir da realidade, para aqueles que se drogam para não encarar a vida como a vida é. Irmãos, o modo de vida mundano do final dos tempos é um modo de vida guiado pelo prazer e pelos excessos. Mas ele diz também aqui outra característica do modo de vida mundano no fim dos tempos: preocupações mundanas. Uma preocupação excessiva com as coisas dessa existência. Certa vez, encontrei um irmão muito preocupado que dizia para mim o seguinte: pastor, não pregue mais sobre morte, porque todas as vezes que o senhor fala sobre morte, eu lembro que eu tenho um comércio, e se eu morrer, quem é que vai cuidar desse comércio? A preocupação excessiva com as coisas dessa existência prende o nosso coração nessa existência. Irmãos, nós somos peregrinos. Nós estamos aqui usufruindo das coisas desse mundo, mas a nossa casa não é daqui. Estamos de passagem aqui, somos abençoados por Deus com a família que temos, com os recursos que Deus tem nos dado, com as alegrias que gozamos com as pessoas que amamos. Tudo isso é bênção de Deus, mas nada disso se compara, irmãos, ao que Deus tem preparado para nós. Nem olho viu e nem ouvido ouviu o que Deus tem para as nossas vidas. Então nós estamos aqui de passagem. Nós não podemos deixar o nosso coração escravizado aqui a essa existência, porque se assim estivermos, nós estamos vivendo um modo de vida que não agrada a Deus. E esse modo de vida é mundano. Esse modo de vida vai tentar os nossos corações agora, no fim dos tempos que nós estamos vivendo. O mundo, ele não condena nenhum tipo de excesso, não é mesmo? Não condena. O mundo que nós vivemos baseou-se numa ideia de que quanto mais prazer você tiver na sua vida, mais feliz você vai ser. Só que o prazer escraviza, os excessos escravizam. A vida que a palavra do Senhor nos revela é uma vida equilibrada, de moderação. Quem quer viver de forma promíscua para o mundo, não vai encontrar nenhum tipo de dificuldade. Pelo contrário, será aplaudido. Quem quer viver na prostituição, quem quer ter várias famílias, vários casos, pode ter. Quem quiser beber, se drogar e ficar caído nas calçadas, também pode fazer isso. O mundo não vai pôr limites para você. O mundo vai pôr limites se você quiser viver uma vida regrada, uma vida equilibrada. O mundo vai dizer: você é um trouxa. Você não deveria viver isso. Meus irmãos, precisamos vigiar nossos corações para que os excessos desse mundo não nos atraia e não nos relaxe. Eu costumo dizer, a gente não se dá conta, mas tem tantas coisas que são bênçãos de Deus, o problema está sempre no excesso. Quer ver um exemplo? Comida é bênção do Senhor. Aquele churrasco maravilhoso, né? Bem temperado, salgadinho, uma maravilha. E você pode comer e se alegrar e dar glória a Deus por isso, glorificar a Deus por isso. O problema é que os nossos sentidos, afetados pelo pecado, nos levam a comer, e pecamos por glutonaria. Excesso, irmãos. Muitas vezes achamos que somos fortes, né?
o suficiente para resistir às tentações mundanas e dizemos: não, eu não tenho um problema com isso, esse modo de vida do mundo não me atrai, eu não caio, eu sou forte o suficiente. Irmãos, certamente quem age assim está a um passo da queda, a um passo da queda. Salomão, observando o comportamento dos soberbos, a maneira daqueles que se acham fortes o suficiente, ele disse o seguinte, Provérbios 16, versículo 18. Observe aí na tela, Provérbios 16, versículo 18. Diz assim: antes da ruína vem a soberba, e o espírito orgulhoso precede a queda. Vou ler de novo. Antes da ruína vem a soberba. O que é a soberba? Alguém prepotente. Alguém que se acha bom demais, forte demais, que não se conhece e diz: olha, pode vir o pecado que vier que eu não caio. Meus irmãos, ele diz ainda, e o espírito orgulhoso precede a queda. A soberba é filha do orgulho. A soberba é filha do orgulho e nos faz achar que somos fortes o bastante, quando o que precisamos é de graça de Deus. O que precisamos é da força do Espírito Santo para dizer não ao modo de vida mundano que nos cerca, que tenta o nosso coração. Cuide, meu irmão, do seu coração. Observe os laços que têm se criado à sua volta. Veja como o diabo tem colocado à sua volta coisas para prender o seu coração. Jesus está preocupado aqui com o coração dos seus discípulos, dos eleitos, daqueles que seguirão a eles. Esses daqui, eles serão tentados, irmãos. E eles serão tentados primeiramente por um modo de vida mundano. Preste atenção, essa palavra nessa noite é um alerta para você. É para abrir os seus olhos, para fazer você enxergar algo que talvez esteja passando despercebido lá no seu trabalho. Talvez lá no grupo do WhatsApp que você faz parte e que você não está percebendo. Ainda não percebeu de forma muito clara, mas talvez seja a hora de você começar a rever os seus conceitos, a maneira como você escreve, a maneira como você fala, a maneira como você tem se dado a conhecer aos outros. Preste atenção, porque no final dos tempos, o modo de vida mundano será uma tentação para o coração dos discípulos, para o coração daqueles que servem a Deus. Meus irmãos, precisamos vigiar os nossos corações contra as armadilhas do fim dos tempos. Armadilha, né? Quando eu lembro de armadilha, eu lembro quando pequeno, a gente, lá no interior de Simões, a gente queria pegar passarinhos. Sabe o que é que a gente fazia, irmãos? A gente colocava chiclete, criança, né? A gente tinha muito dinheiro, então a gente mascava muito chiclete, pegava o chiclete e ficava amassando ele, aí colocava numa varinha e levava para a beira do rio, um rio que passava, um riachozinho que passava próximo da cidade, e a gente colocava então lá aquele chiclete. Quando os passarinhos vinham, eles sentavam no chiclete, engalhavam ali as patinhas no chiclete e ele não conseguia sair. Então ficava uma maravilha. A gente ia lá e pegava facilmente. Agora tinha um segredo. O chiclete tinha que estar bem escondido, porque senão, se eles vissem que era, eles não sentavam de jeito nenhum. Porque a armadilha que é armadilha tem que ficar escondido. E é assim que o mundo faz. Deixa as coisas muito escondidas, né? Muito escondidas, faz com que os seus valores, os seus princípios cheguem à sua vida de forma muito sutil, para que a armadilha prenda você. Jesus está dizendo aqui, cuidado de vocês não ficarem sobrecarregados com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações desse mundo, porque isso é tudo um modo de vida que não é conforme o modo de vida do nosso Deus. Precisamos vigiar os nossos corações contra as armadilhas do fim dos tempos. E aí, Jesus nos diz mais algo aqui. Ele nos diz mais alguma coisa aqui. Ele nos diz que os nossos corações serão também tentados por distrações que nos distanciam da sua palavra, da palavra de Cristo Jesus. No final dos tempos, seremos distraídos e distanciados da mensagem profética que Jesus está dizendo aqui. O coração ele é inclinado ao esquecimento, não é mesmo?
distraídos da mensagem que ele falou para nós. E a mensagem profética dele é: vigie, esteja preparado. Meus irmãos, a vinda de Cristo será uma armadilha para os que não atentam para o que ele ensinou. Para aqueles que, mesmo ouvindo a pregação nessa noite, continuarão vivendo de forma licenciosa, achando, não, eu vou melhorar quando tiver mais velho, ou então Jesus está demorando demais, eu vou viver como eu bem entendo. Isso não é viver preparado. Uma pessoa que vive assim, irmãos, ela está dando prova de muita coisa, inclusive que precisa nascer de novo, que precisa entrar em guerra com o pecado. Irmãos, estes que vivem esquecidos, distanciados, distraídos em relação ao que Cristo Jesus aqui orienta, eles serão pegos de surpresa. A vinda do nosso Senhor é uma vida iminente, é uma vida que pode acontecer a qualquer momento. Pode ser que eu nem chegue em casa hoje, Mirela, aí, né? Quem sabe seremos transformados e estaremos em novo céu e nova terra. Eu não sei, porque nosso Senhor, Ele pode voltar a qualquer momento. Os sinais estão aí dados. Os sinais são visíveis para aqueles que têm olhos para enxergar a profecia do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos estar preparados a todo momento. Preparados com as vestes alvas, lavadas pelo sangue do Cordeiro, Cristo Jesus, pela vida de Jesus em nós. O mundo, ele quer que esqueçamos as palavras de Cristo. E vivamos como se a vida fosse apenas isso aqui. É isso que o mundo quer. Que você caia na ilusão, que você caia na armadilha de que a vida se resume a essa existência. Viver 80 anos, como se toda a existência fosse isso aqui. Nós não fomos criados para viver só 80 anos. Nós fomos criados para a eternidade. E se você acha que não, observe no velório, se você encontra alguém que consegue encarar a morte de uma forma tranquila. A gente não consegue porque, ao ver que alguém morre, tem algo fora do lugar. E tem algo fora do lugar porque Deus colocou em nossos corações o desejo por eternidade, a vida eterna. O problema é que o pecado entra no mundo e o pecado nos afasta da árvore da vida. E aí já não vivemos mais a eternidade. Mas a palavra do Senhor, ela nos garante que a nossa vida não só é uma vida de 60, 70, 80 anos. Nós viveremos eternamente. Agora, o mundo quer que você esqueça disso. O mundo quer distrair você das palavras de Cristo Jesus, para que você esqueça disso e caia na armadilha do final dos tempos. Quer fazer você olhar para essa existência e achar que toda a vida é isso aqui. Que toda a vida é esse tempo que você está vivendo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você que já está numa certa idade, não se deixa abater não. Às vezes a velhice traz uma certa depressão, né? Porque agora você está mais em casa, já não tem mais aquela força de outrora. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: se você tem Cristo Jesus, a sua vida não se resume a esse tempo que você está vivendo agora. Aqui você só está de passagem, mais adiante você vai receber um novo corpo, um novo nome, você vai viver eternamente, as dores não mais existirão, você não foi criado para viver só esses 60 anos, 70, 80 anos, você tem toda a eternidade para viver com Deus eternamente. Então deixa eu lhe dizer uma coisa, espante, coloque para longe essa tristeza do diabo no seu coração por conta da sua idade, viva a beleza da sua idade. Porque você tem muita sabedoria, você tem muita coisa para ensinar aos mais jovens. Irmãos, nos dedicamos a construir muitas vezes nessa vida castelos, a juntar riquezas, né? E aí quando a gente tem bem muita riqueza, está tudo bem, está muitos bens, a gente percebe que chega a hora de partir. Chega a hora de partir. Esses dias um grande empresário aqui da nossa cidade partiu. Um homem que deixou sua contribuição aí na sociedade, construiu aí castelos, literalmente, né? Fez muito dinheiro, mas percebeu que no final das contas ele não pôde levar no seu caixão. Ele deixou para aqueles que ficaram. Se vão governar bem ou não, quem sabe? Como diz Salomão, quem sabe? O prazer de
de ter aquilo, ser abençoado por Deus com recursos e bens, é poder curtir com esses recursos, com as pessoas que amamos, aproveitar cada momento de vida, cada presente que Deus nos dá aqui nessa existência, por meio daquilo que Deus tem nos dado, tem nos abençoado. Meus irmãos, nos dedicamos a construir castelos, a juntar riqueza, a valorizar tudo o que é passageiro como se fosse eterno. Não é assim? A gente tem, aí acha, não, vai durar muito. Não vai durar muito. A eternidade não é para quê? A eternidade é no porvir. Irmãos, precisamos estar perto de Cristo e ouvir o que Ele nos ensina. Perto da palavra de Cristo é que damos o real valor de tudo que temos. Perto do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso coração encontra descanso, seja na prosperidade, seja na escassez, seja na alegria, seja na tristeza. Ao lado de Cristo Jesus, meu coração e o seu coração descansa. Ao lado de Cristo Jesus, a palavra dele nos lembra das tentações que sofreremos nos últimos dias. Meus irmãos, vigiemos os nossos corações, estejamos acordados, estejamos preparados com os nossos corações contra as armadilhas dos últimos dias, desses dias que nós estamos vivendo. Talvez hoje você ainda está enlaçado com alguma armadilha que essa existência, que esse tempo trouxe sobre a sua vida. Mas Deus, Ele te dá a graça, Ele é Deus de misericórdia. É Ele quem te dá força, é Ele quem nos dá força para a gente poder superar e vencer essas armadilhas. Vigiemos nossos corações contra as armadilhas desses últimos dias, do final dos tempos. Jesus ainda nos mostra algo mais aqui. Jesus nos diz que nossos corações eles serão tentados a negligenciar a oração. Negligenciar, não dar o devido valor. Meus irmãos, o que é oração? Oração é comunhão com Deus. Oração é estar numa intimidade com o Senhor, onde eu falo com Deus, Deus fala comigo, e à medida que eu vou percebendo Deus na minha vida, eu vou me aprofundando num relacionamento, onde eu sei cada vez mais quem meu Deus é, o que Ele prometeu, o que Ele faz, o que Ele gosta, o que Ele não gosta. É como naquele período que você namorava, que você estava na fase da paquera, né? Os meninos aqui começaram a rir já ali, né? Então, nessa fase aí, a Niédia também está rindo ali atrás, Eduardo também já deu uma risadinha lá. Todo mundo aqui, né, vocês já devem ter experimentado isso. Na fase da paquera é muito interessante, irmãos. O que é que acontece? Está lá, você passa 1, 2 horas conversando com aquela pessoa, escutando ela falando o meu mundo de coisa, para tentar ali, através daquele diálogo, conhecer um pouco da outra pessoa e ali estabelecer alguma coisa mais profunda. Pelo menos é assim que deveria ser, né? Quando casa, aí tem gente que não aguenta 15 minutos de conversa, né? As coisas mudam. Mas no ato da paquera é um ato de conhecimento, no ato do namoro, aí você que está namorando, aí você está do lado aí da sua namorada nesse momento. É um ato de conversa, você está conversando com ela, você está conversando com ele, e vocês vão ali se entendendo, se dando a conhecer, porque ninguém é possível conhecer uma outra pessoa se a pessoa não se der a conhecer. Com Deus é do mesmo jeito, né? Guardadas as devidas proporções e a imagem tosca, mas é assim, você conversa com Deus, Deus fala a Ele o que Ele quer, o que Ele gosta, Deus revela as promessas dEle a você através da oração, e você vai então conhecendo a Deus e dizendo, eu confio, Senhor, mais em Ti, Tu és o meu amado, a minha vida está nas Tuas mãos, em Ti eu estou seguro, o Senhor está comigo, o Senhor não me abandona, o Senhor é sombra à minha direita, o Senhor é socorro na tribulação, a Tua mão me guarda por cima, por baixo, por todos os lados, e aí Deus vai se revelando. Tudo isso é fruto de oração, de quem anda com Deus. Eu não estou falando aqui daquela oração que você faz de 10 minutos e acabou, não ora mais, passa o dia todo desligado, né? Como alguém que vai ali, conversa com Deus, aí passa 10 minutos conversando com Ele, terminou de orar e diz, pronto, agora eu vou viver minha vida, Deus fica aí que eu vou embora. Não é assim. Para quem é filho de Deus, a gente vive, irmãos, um relacionamento contínuo com o nosso Senhor. A gente fala com Ele, a gente está com Ele, a gente conversa com Ele. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa, nossos corações serão tentados a negligenciar a oração nos últimos tempos.
vão deixar de orar, de ter a comunhão. Meus irmãos, diante das tentações do fim dos tempos, o que os discípulos eles deveriam fazer? Jesus responde aqui. Primeiramente, Jesus ordena a manterem a vigilância constante. No versículo 36, na parte A, observe aí, ele diz assim: portanto, observe que é uma conclusão, né? Diante de todo esse quadro de tentações, esse quadro aí de vigilância que os servos de Deus precisam ter, ele diz, portanto, vigiem em todo tempo. O que é vigiar em todo tempo? Estar preparado em todo tempo. Porque você não sabe o dia que o ladrão vai entrar na sua casa. Você tem que estar com as paredes levantadas. Você tem que estar a posto, porque ele pode chegar a qualquer hora. Assim é o nosso Senhor Jesus Cristo, a vinda dele. Mas Jesus também nos diz mais algo aqui, ó. Ele diz o seguinte, no versículo 36, continuando, ele diz, e vou ler do início, portanto, vigiem o tempo todo, orando, para que vocês possam escapar de todas as coisas que têm de acontecer, e para que possam estar em pé na presença do Filho do Homem. Perceba como é que os discípulos eles deveriam se preparar, estando vigilantes e orando. É uma vigilância, é uma atenção que eu vivo em comunhão com Deus. Eu vejo o que está acontecendo na minha vida e digo, Senhor, o Senhor está vendo o que está acontecendo? A quantidade de gente que tem morrido. Senhor, tu estás vendo a quantidade de pessoas enfermas na alma e do coração. E a gente conversa com Deus. E Deus vai falando no nosso coração. E Ele vai nos mostrando coisas que a gente talvez não tenha percebido ainda. Coisas que a intimidade com Ele nos dá. De que tudo isso aqui que está acontecendo agora, irmãos, nada mais é do que um prenúncio. Do que um anúncio prévio, irmãos, daquilo que está por vir mais adiante. É sinal, irmãos. Vigiar em oração é isso. É estar atento aos acontecimentos, mas com intimidade com Deus. Pergunto a você nessa noite, meu irmão e minha irmã, você tem enfrentado as tentações desses dias com oração? E a tentação é, deixe de orar. A tentação é, você não precisa mais dobrar seus joelhos. Para que estar nessa de estar falando com Deus? É a tentação do final dos tempos. Meu irmão e minha irmã, temos nos tornado íntimos de Deus nesses dias difíceis de pandemia que nós estamos passando? Ou será que a pandemia tem congelado o seu coração? Pare e pense um pouco. Será que você tem se sentido mais próximo e mais próxima de Deus nesses dias, nessas circunstâncias que a gente tem passado? Paulo vai dizer, meus irmãos, que as tribulações, elas não nos causam mal. Elas não nos causam mal. Elas nos aproximam de Deus. Elas nos colocam mais para junto de Deus. Tiago vai dizer, irmãos, tenham por motivo de grande alegria o passarem por provação. Porque a provação, ela vai tornar a fé de vocês, a confiança de vocês mais robusta, mais firme, mais inabalável. Mas, infelizmente, para muita gente, a provação é motivo de tristeza, esfriamento. Meu irmão, cuidado para que o teu coração não esteja confiante em si mesmo. Cuidado, porque para podermos suportar essas tentações do final dos tempos, precisamos estar em oração com o nosso Deus. É na oração que Deus vai abrir os nossos olhos para percebermos os males que estão à nossa volta. É com oração que Deus nos dará discernimento para tomarmos as escolhas no nosso trabalho, na nossa empresa, no nosso relacionamento com os nossos irmãos e amigos. Nossa confiança deve estar em Deus, no Deus a quem suplicamos e oramos, no Deus a quem pedimos socorro, no Deus que estende a sua mão de misericórdia para conosco, que nos ajuda. Mão de misericórdia que Ele nos dá todos os momentos, que Ele não encolhe em momento nenhum, mas Ele está a todo momento a nos socorrer e nos ajudar. Diante desse texto, irmãos, Jesus ele nos alerta que no fim dos tempos seremos tentados.
Ele nos deixa aqui algumas tentações. Ele traz à tona algumas tentações que nós precisamos, nessa noite, lembrar ao nosso coração, estarmos com os nossos olhos bem abertos. O mundo ele tentará nos seduzir com a sua vida de excessos, dizendo para você, viva, o que é que tem? Por que que você continua nessa história de seguir a Jesus? Vá viver a sua vida, a felicidade está em seguir o seu coração. É isso que o mundo diz. Só que o mundo não diz as consequências para você. O mundo não diz como isso vai ser desastroso para você. O mundo pinta de ouro aquilo, irmãos, que é lixo. Meus irmãos, o mundo tentará nos afastar do ensino de Cristo, nos distraindo e nos fazendo não lembrar do que o Senhor falou de forma profética. E pior do que isso, que vai querer que você perda a sua comunhão, que você abandone a sua comunhão com Deus. Portanto, meu irmão, vigie o seu coração, esteja atento ao seu coração. Conta-se que nas tribos africanas, quando eles vão fazer uma caça do macaco, eles usam um artifício muito interessante. Eles vão direto na inteligência do macaco, porque o macaco não é muito sabido. Então, o que é que se faz? Coloca uma banana dentro de uma botija. A botija é como um jarro. E aí, o macaco, quando é pego, ele coloca a pata dentro da botija, e ele puxa então aquela banana, e ele percebe que ele não consegue tirar aquela banana de dentro da botija. Mas como o macaco não é muito sabido, o que é que ele faz? Ele simplesmente continua puxando. Só que ele não larga, e a mão fica mais larga e não consegue sair ali na boca da botija. O macaco ele precisa fazer, e ele tinha que fazer, uma escolha de vida ou morte. Ou seja, ou largar ou comer a banana ali, tentar comer a banana, ou morrer, porque ele não vai sair ali com aquela botija na mão. E aí o caçador esperto, ele chega e pega facilmente o macaco, se o macaco não abrir mão da banana. Ele faz um cozido bem facinho. Meus irmãos, com a mão presa na botija, o macaco ele vai ter que ou abrir mão do alimento se quiser viver, ou ele vai morrer. Nessa vida nós precisamos abrir mão de muitas comidas que o mundo tem nos oferecido em suas armadilhas. Comidas que vão ser prazerosas aos nossos olhos, que vão ser saborosas aos nossos sentidos, mas vai nos matar. Talvez você nessa noite esteja exatamente com a mão na botija. Está receoso de abrir mão desse comportamento mundano. Está receoso de abrir mão do seu tempo para se dedicar mais a Cristo Jesus, a orar e a entender mais a palavra dele. Mas eu quero lhe dizer uma coisa. Essa é uma escolha de vida ou morte. É uma escolha de vida com Deus ou morte. O Espírito Santo, né? E a sabedoria para nos livrar. Para livrar os nossos das armadilhas no final dos tempos. Esse tempo que nós já estamos. O Espírito Santo nos ajude. E ajude a tomar as escolhas certas e o nome dele seja glorificado. Você que é um seguidor e uma seguidora de Cristo Jesus. Oremos pelos nossos